meu filho, comece a gravar. Pronto. Então, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. Essa aula está sendo gravada. Primeiramente, bom dia para todos. Novamente, bom dia para Bom dia. todos. Bom dia. Eu quero só saber se a aula, assim, se vocês estão conseguindo, mesmo Bom dia. com alguns pixels, a tela pixelada, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Sim. Sim, pronto. Bom dia, gente. Eu quero que vocês agora abram o livro de vocês de história, a primeira aula de história, na página 38. 38. Novamente, que já chegou logo cedo, já tinha falado, é uma continuação, eu vou estar terminando o assunto para com vocês. Página 38. Uma tela. Página 38. Compartilhar a tela. Pronto, página 38. Queridos, vocês estão chegando aí, vocês estão vendo aí a tela do meu computador, o livro de vocês? Estão? Sim. Sim. Aprendendo o valor das coisas, tá certo? Então, abra no livro de vocês, Aprendendo o Valor das Coisas. Aí tá o seguinte, o texto. Eliminando dívidas. Então, o que é uma dívida? O que é uma dívida? O que é você dever a alguém? Quem sabe me dizer isso? Hein? Quem sabe me dizer Coisa isso? que é Alguém? obrigação da pessoa a pagar. Que a pessoa emprestou o cartão, o dinheiro, aí a pessoa tem que dar o dinheiro a ela de volta, a mesma quantidade. Você é obrigado a pagar, né? Então, você dever a alguém, você é obrigado a pagar. Então, essa parte aí do assunto é eliminando dívidas. É você ter vamos dizer assim, um uso consciente do seu valor. Por exemplo, aqui, quem recebe mesada do pai ou da mãe? Quem recebe aí um X? Não recebe, não? Recebe? Eu. Aí vamos lá, é só um exemplo. Recebem 100 reais por mês. Imagina que você receba uns 100 reais por mês. Vocês podem gastar 120 reais de lanche lá em Lano? Não. Vocês podem? Oi? Vocês podem gastar 120 reais de lanche lá em Lano? Não, Por que não ainda pode? já passei por lá, viu? Por que não podem? Porque você não tem mais 20 reais. Troco. Você vai ficar E devendo assim? a Lano, não é isso? Diga. Diga. Diga, amor. Então, você não pode ficar devendo, você não pode ficar gastando 120 reais. Então, você tem que ter um uso consciente. O ideal é você gastar menos do que você ganha, para você sempre ter uma poupança. Caso que vocês queiram comprar algo, vocês tenham essa poupança, esse valor. Então, por exemplo, você ganha 100 reais de mesada. Aí você gasta 80, você guarda 20. Que um dia você quiser comprar. Oi? 50 e botava 50 no cofrinho e ficava com 50. Ó, tá vendo? Melhor ainda, metade. A metade. Então, que tem que ser feito. Agora é essa parte que nós vamos ver agora, certo? Vamos lá. Aprendendo o valor das coisas. O pai de Urbano contou que durante o período militar, o Estado do Brasil adquiriu enormes dívidas em bancos internacionais para financiar diversas obras, como a usina nuclear de Angra 1. Você sabia que muitas pessoas também contraem dívidas e às vezes isso resulta em um superendividamento da pessoa? O que fazer para eliminá-las? Aí ele está falando, ele está dando aqui algumas regras
para você eliminar suas dívidas. Aqui, tem alguém que deve? Aqui, tem alguém que deve a barraquinha da esquina, que não Eu pode não. ver que não pode ver o lanche que queira comprar. Eu não. Eu não, eu pagava tudo. Aquele cachorro, Não, né? Mas eu tinha. Nope. aquele cachorro quente. Aquele homem lá que passa com aquele pastel. Cachorro quente eu só Você gosto de toda praia. vez. Oi? É Carlos Miguel que Que está passando na rua dele. Que toda vez que ele passa, você não consegue parar de comprar. Então, o livro está dando algumas, vamos dizer assim, algumas observações para você não gastar tanto dinheiro e ter sempre como poupar. Vamos lá, continuando. É mais ou menos o seguinte: tomar consciência da existência de dívidas e reconhecer que elas precisam ser pagas. Então, primeira coisa, quem deve, paga. Outro, mapear as dívidas, ou seja, saber exatamente os valores devidos, os prazos para pagamento, etc. Por exemplo, você não pode ficar comprando qualquer coisa que vem pela frente. Não, você tem que saber ter o uso consciente. Você tem que saber o quanto você está devendo. Ah, eu estou devendo 100, então eu vou ter que pagar esses 100. Tem gente que deve tanto que não sabe nem quanto está devendo. Outra coisa importante é não fazer novas dívidas, pelo menos até eliminar as atuais. Do tipo, eu só posso fazer uma nova dívida quando aquela antiga ela for paga. Traçar um plano para pagamento das dívidas, uma meta, ó, vou pagar esse mês isso, outro mês vou pagar outra coisa, outro mês pagar outra coisa. E por último, reduzir gastos diferenciando necessidade de desejo. Há uma diferença muito grande entre necessidade e desejo. Vocês sabem dizer a diferença? Vocês sabem dizer a diferença entre necessidade, algo necessário, e o desejo? Quem sabe me dizer a diferença entre necessidade e desejo? Desejo é quando você quer, mas não precisa. E necessidade Desejo. é quando você quer uma coisa e não consegue. Precisa, né? Isso. Desejo é algo que você quer, mas não precisa. Por exemplo, aqui, quem quer um Play 4 no Natal? Eu Euzinha. já tenho pra Ou- você ter Já tenho. Deixa Eu de quero fumar. para comprar o novo jogo do Homem-Aranha, Mais Morales. Vamos lá. Isso é de Eu quero PS5 que já. vocês parem de digitar. Mas dá pro Eu quero PS4 que vocês também. parem de digitar, tá certo? Foi só um Parem de digitar agora, exemplo, as minha pessoas gente. digitam. Vamos lá, é só um exemplo. Por exemplo, Play 4 é um presente maravilhoso. Tem gente que já tem Play 4 aqui. Meu pai vai comprar pra mim. Aí vamos lá. no Natal. A PlayStation lançou o Play 5. O Play 5. Quem A quer nova que tenha um Play versão. 5? Quem Ninguém, quer ter né? um Play 5? Eu não, eu Eu. já tenho, mas não é. É outro tipo de coisa. É um Xbox? Calma. Eu vou pedir para vocês pararem de digitar novamente, tá certo? Parem de digitar. Preste atenção. Qualquer coisa fala comigo aqui. O Play 5 é caríssimo. Há uma diferença entre desejo, eu querer comprar, e eu realmente estou precisando dele. Você precisa do Play 5? Não, você não precisa do Play 5, mas você Não precisa, quer não. comprar. Oi? É pro lazer. Não, você necessita de um lazer, tudo. Ô tio, hoje só vai ser o senhor que vai dar aula ou vai vir mais outro professor? Só eu, certo? Dividindo história e geografia. Continuando. Depois de conhecer essas atitudes, Urbano ficou pensando sobre como deveria ajudar seu pai a eliminar uma dívida, pois ele havia pedido emprestado a um amigo de R$ 1.500. Continuando. Ajude o Urbano a escolher uma estratégia para sugerir ao pai. Vamos lá. Pinte a ação que você considera correta. Sua opinião, você vai ter que pintar uma dessas duas abaixo. Que você considera correta para eliminar essa dívida. Considere que ele tem um prazo de 3 meses para pagar o que deve ao amigo. Justifique suas respostas corretas oralmente, do tipo:
O pai de Urbano tem que fazer o quê? O pai deve se planejar de modo a eliminar a dívida parcelando a quantia em 3 vezes. Então, o pai pode dividir essa quantia de R$ 1.500 em 3 vezes, ou o pai deve se planejar de modo a pagar toda a dívida só no mês final do prazo, do tipo, em vez de ele ficar pagando 500, 500 e 500, ele deixa guardado e paga tudinho no final do prazo. Vocês escolhem uma dessas duas alternativas, vocês vão pintar, tá certo? Vamos lá, 1 minutinho para pintar uma dessas duas. Um minutinho para vocês pintarem uma dessas duas. Ou ele divide em 3 vezes o valor, então se é 1.500, ele vai pagar 500, 500 e 500, tá certo? Em 3 meses. Ou ele não paga assim parcelado, deixa tudo guardado e paga no final do terceiro mês os 1.500 de uma vez só. Vocês escolhem aí qual dessas duas alternativas e pintem uma delas. Já pintaram? Já pintei. Já pintei. Já pintaram? Todos já pintaram? Não. Vamos lá, gente, é só pintar. Vamos lá. Página 39 agora. Vamos nessa. Ele tem outra alternativa aqui embaixo. O pai deve pagar apenas parte da dívida, pois ele tem outros compromissos financeiros. Então, vamos lá. O pai ele vai ficar devendo um amigo, ou o pai deve procurar um amigo e dizer que não tem como pagar a dívida e por isso essa dívida precisa ser eliminada. Qual é a forma mais correta? Eu acho que a forma mais Parcelar 3 vezes. A forma mais correta são as duas primeiras, da página 38. Se você tem uma dívida, você tem que pagar essa dívida. Se você tem uma dívida, você tem que pagar essa dívida. Você não pode deixar para lá, do tipo... Eu tenho que pintar as duas primeiras, é? Você escolhe. Não, você que escolhe. O ideal é você pagar. Ou de uma vez só, ou parcelando. Certo? Você escolhe. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Carlos está devendo R$100 a Caio. Carlos está devendo R$100 a Caio. Agora é certo o Carlos chegar assim, olha, Carlos, olha, Caio, eu não tenho condição de pagar essa dívida, não. Então, vou deixar para lá. Tu deixa para lá? Tu vai deixar para lá, Caio? Do tipo, o Carlos chegou assim, eu não tenho condições não, porque eu vou ter que pagar uma coisa e outra, então aqueles R$100 aí morreu. Eu não vou pagar mais não. Tá certo ele deixar de parar, ele deixar de não pagar essa dívida? Tu acha, Caio, que tu ia deixar pra lá? Acho que ele tá errado, né? Mas. Tem que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida. Ele comprometeu. Vamos nessa. Vamos lá, página 39. A conversa entre... Chegou mais alguém aqui. Vamos nessa, ó. A conversa entre o Urbano e seu pai estava tão boa que eles nem viram o tempo passar. Já era a hora de tomar um banho e jantar. Aí tem lá, exercitando. O Urbano e seu pai conversaram sobre cidadania e manifestações por direitos sobre esse assunto. Marquei com um X as frases que representam informações corretas. Aí vocês vão marcar a seguinte. Vocês não vão marcar essa daqui. O cidadão só tem o dever de respeitar a Constituição se estiver de acordo com ela. Não, você não pode só respeitar a Constituição. Pelo contrário, você tem que respeitar a Constituição de uma maneira geral. Então, esse primeiro quadradinho vocês não vão marcar. Certo? O segundo quadradinho. A cidadania refere-se ao conjunto dos direitos civis, políticos e sociais de um cidadão. Isso mesmo.
A cidadania é um conjunto de leis, é um conjunto de direitos e deveres civis, políticos, sociais e de um cidadão. Vocês vão marcar esse segundo quadrado. O terceiro quadrado, vocês também vão marcar. O cidadão é um integrante pleno de um Estado, de um país. Esse país ele deve ser independente e soberano, com estruturas próprias, politicamente organizado. Então, um país ele tem toda uma questão de independência, toda a questão de uma estrutura própria, ele é soberano, tá certo? Então, ele tem suas instituições, como a questão do poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá certo? Então, esse segundo vocês vão marcar. E o terceiro também vocês vão marcar. A Constituição é a mais importante lei existente de um país. É a nossa Carta Magna. E a nossa Constituição em vigor nos dias de hoje, ela foi promulgada no ano de 1988. Vocês fizeram esse primeiro? Deu tempo para fazer já? Deu sim. Pronto, então vamos para o segundo. Deu tempo. Vamos para o segundo. Deixa eu ver aqui. Segundo. O pai de Urbano separou alguns termos e pediu a ele que completasse frases sobre o que havia acabado de aprender. Utilizando as palavras do quadro abaixo, complete as frases corretamente. Nós temos as palavras república, participação popular, monarquia, segunda e constituição. A letra A. A primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil foi elaborada em 1824. Isso mesmo, ela foi elaborada no período imperial, no período em que Dom Pedro I era imperador do Brasil. Letra B. Em 1824, o governo do Brasil era uma monarquia, certo? Como falei na letra B, na letra A, o Brasil era governado por Dom Pedro I. Na letra C, a segunda Constituição do Brasil foi elaborada em 1821. Ela foi elaborada no período do Brasil republicano, após a proclamação da República. O Brasil deixa de ser um império, onde o governo passa de forma hereditária e acaba adotando o modelo republicano, que é a letra D. A Constituição de 1821 foi elaborada quando o governo do Brasil tornou-se uma república, onde nosso primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca. E, por último, as primeiras constituições do Brasil não tiveram a participação popular. Tem esses dois quadrados, tem essas duas linhas, porque eu acho que não vai caber só em uma, não. Aí você coloca participação em uma parte, na outra popular. Certo? Fizeram esse segundo? Certo. Fizeram já o segundo? Sim. Já fizeram o segundo? Já. Sim? Não? Mas vai ter que ser rápido. Aí vocês dão um print de tela e depois fazem. Eu vou ter que passar para o outro. E essa aula está sendo gravada. Qualquer coisa vocês procuram no YouTube. Tá certo? Ok? Ok. Pronto, eu vou passar para o terceiro. Ok? Mais alguém está fazendo? Não. Pronto, Não. vou passar para o terceiro. Esse terceiro é fácil. Vocês vão ligar as frases que uma completa a outra. Certo? Então, vamos lá. Nas colunas a seguir, estão distribuídas frases sobre os assuntos estudados. Em cada coluna, há uma parte da frase. Ligue o início de cada uma na coluna A com o seu complemento correto na coluna B. Então, é o seguinte. Vocês vão ligar. Na história do Brasil, os direitos dos cidadãos foram seriamente afetados, aí vocês vão grifar, até nos períodos ditatoriais.
períodos esses em que houve uma ditadura, mais especificamente entre os anos de 1937 a 45, no governo de Getúlio Vargas, e de 1964 a 85, no governo do regime militar aqui no Brasil. Vocês vão grifar também. Vão ligar, quer dizer. Em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, o Congresso Nacional foi fechado e uma Constituição foi imposta ao país. A Constituição do Estado Novo. Continuando. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência e foram impostas à população muitas restrições aos direitos constitucionais conquistados anteriormente, como o direito ao voto e a participação popular. E, por último, de 1964 a 1985, o país esteve sob uma ditadura militar, ou um regime militar. Vocês grifaram? Fizeram? Sim. Sim. Peraí, tio, é porque eu fui buscar. Oi? É pra A grifar grifar tudo? da onde até aonde? É para ligar, não é grifar, é ligar, né? Já fiz. Vocês vão ligar a primeira frase com a terceira frase, a primeira frase com a terceira frase, do outro lado na coluna B. Vocês vão ligar a segunda frase com a última frase da coluna B. Vocês vão ligar a terceira frase com a segunda da coluna B. E, por último, a quarta frase da coluna A com a primeira frase da coluna B. Então, é 2 descendo e 2 subindo, vamos dizer assim. Já ligaram? Já. Sim. Já? Alguém Já. que disse agora? Quem foi que falou que disse que esperasse um pouco? Que estava... Já fiz, tio. Já fez? Pronto. Deu para entender como é que é? Vocês vão grifar. Grifar não, ligar. Na história do Brasil, uma Constituição foi imposta. Vocês vão grifar em 1937, nos períodos ditatoriais. Depois, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, e foram impostas, que é o terceiro. E, por último, lá embaixo, de 1964, sob uma ditadura militar. Certo? Vou passar para o próximo. A quarta questão. Pode passar. Ela é um pouco grande, aí vocês vão dar um zoom aqui para facilitar a vida de vocês. Certo? Para vocês verem melhor. Tá melhor agora? Ou não? Tá bom assim. Melhorou? Melhorou? Dá para ver direitinho? Sim. Pronto. Essa parte... Oi? Sim ou não? Sim. Sim. Ó, essa parte aqui que tem, espera-se que os alunos compreendam. Vocês não colocam. Tá certo? Vocês colocam. Começa aqui, ó. Uma ditadura, o governo age de forma... Vocês vão colocar começa aqui, ó. Em uma ditadura. Tá certo? Vocês vão colocar começando em uma ditadura. Ok? Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Uma das conversas entre Rui e Urbano foi sobre as ditaduras e a cidadania, porque os direitos dos cidadãos não são respeitados em uma ditadura. Ele pergunta, né? Por que os direitos de um cidadão ou dos cidadãos não são respeitados em uma ditadura? Aí vocês vão colocar a partir daqui. Em uma ditadura, vocês estão vendo aí, ó, na primeira linha, em uma ditadura, o governo age de forma autoritária. Ele não quer saber do povo. Ele não quer saber a opinião do povo. Não consultando o povo ou proibindo a população de exercer alguns de seus direitos, como a liberdade de expressão, você ter a sua opinião, a liberdade de imprensa, a questão também
dos jornais, o voto, entre outros direitos, tá certo? Então, vocês vão colocar a parte I, em uma ditadura. Vocês têm 2 minutinhos para terminar isso aí. Qualquer dúvida, Jorge, eu não estou entendendo. Jorge, eu não estou enxergando. Oi? Não tem Oi, fala, Caio. não tem o Marechal Humberto. Não tem o presidente que já foi presidente. Sei, o que é que tem ali? O que foi, Caio? Oi? Eu vou escrever. Vocês entenderam como é que é esse quarto? Sim. Vamos lá, ó, já passaram 1 minuto. Você só tem 1 minuto para terminar isso aí. Você só tem 1 minutinho. Não posso demorar muito, não. Acabei. Tô dormindo, velho. Mas 1 minuto é pouco, tio. Oi? Espera aí. 1 minuto é pouco. É o quê? 1 minuto é pouco. Eu não deixei 1 minuto. Eu deixei 2 minutos. Mas lembrando, vocês podem dar um print de tela ou depois procurar esse vídeo no YouTube. Vocês vão receber Já o link. tirei print. Pronto, aí. Só é tirar o print. Eu tô em voto, professor. Oi? Voto, vírgula, entre outros. Em uma ditadura, o governo age de forma autoritária, não consultando o povo ou proibindo a população de exercer alguns de seus direitos, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o voto, entre outros. Pronto. Tá bem. Então, a gente, eu não posso Tá demorar muito muito, bom. não. Não posso demorar muito, não. Eu já vou passar para o quinto. Eu acabei. Pronto, eu vou passar para o quinto. Jorge, não deu tempo de copiar, não se preocupe. Ou você dá um print de tela, vai ficar guardado no seu celular, depois você termina, ou você vai para... Espera o link da aula, que Petra vai mandar para vocês, e vocês veem mais tarde no YouTube, com mais calma, certo? Eu vou para o quinto. Também uma resposta grande. A quinta questão. Justifique a afirmação. A luta e a mobilização do povo brasileiro foram fundamentais para conquistar a democracia e a liberdade? Aí vocês vão começar a responder a partir daqui, tá certo? Com a mobilização, vocês vão começar. Com a mobilização de trabalhadores, vocês vão começar a partir disso. Com a mobilização de trabalhadores, estudantes, artistas, intelectuais, a favor da democracia e contra a ditadura, foram fundamentais para a retomada, o retorno da democracia, mostrando ao governo vigente, no caso o governo militar, a insatisfação popular e sua força política para a transformação do país. Ponto. Vocês vão começar aí com a mobilização. A gente viu isso a semana passada, com a mobilização de trabalhadores, principalmente do ABC Paulista, de estudantes, de artistas, de intelectuais a favor da democracia e contra a ditadura. Isso foi fundamental, esse apoio foi fundamental para a retomada da democracia, mostrando ao governo a insatisfação popular e a força política para transformar o Brasil, o país. Certo? Vocês têm aqui 3 minutos para copiar essa quinta questão. Novamente, dá um print de tela, já vai ficar salvo no teu celular. Depois tu só procurar ou esperar o link vai ser postado no YouTube. Ok?
E aí? Terminaram? Não? Não. Eu vou sair porque chegou alguém aqui, tá certo? Solicitando. Vou só segura um pouquinho. Alguém pediu para entrar. Acho que foi Davi. Pronto, eu vou voltar para lá, tá certo? Acabei. Acabou. Todos já acabaram? Posso ir pro próximo? Pode Acabei. O próximo. Peraí, que eu ainda tô Vai. fazendo. Mais um minutinho, tá certo? Não posso demorar muito, não. Professor, você vai fazer até quanto? Gente, eu não sei, o máximo, porque eu não posso demorar muito. Na semana que vem, eu tenho que terminar. Tia, que é professor, Oi? professor. Tem que começar no A. Com a. Ainda vai iniciar, é. Eu não posso esperar muito. Depois de como? Depois de como? É, eu não posso demorar muito, não, Joras. Depois tu pega, tá certo? Assim, já. Pode ir, professor. Eu vou ter que ir mesmo. Eu vou pro sexto. Aí tu dá um print ou então vê essa aula no Pode ir, YouTube. eu já. Depois tu vê. Vai lá. Ó. Tio, volta pra eu dar o print, por favor. Oi? Volta pra eu dar o print, por favor. Pronto, eu vou voltar para dar um print. Vá. Certo? Pronto, obrigado. Pronto. Então, vamos lá. Próximo. Ah, terminamos, né? Vamos pro próximo capítulo. Deixa eu diminuir aqui. Vamos para o próximo capítulo. Deixa eu diminuir esse zoom. Pronto. O próximo capítulo, a página 41. Tem lá. Direitos e lutas no Brasil atual. Urbano ficou interessado em saber como a Constituição de 1988 possibilitou que as pessoas voltassem a se sentir cidadãs e exigir mudanças. Urbano perguntou ao pai: Pai, com a Constituição de 1988, as pessoas não tiveram suas reivindicações atendidas? Ao pai responde: Em parte, sim, Urbano, mas ao longo do tempo em que a população ficou fora da participação política, criou muitas necessidades que ainda precisam ser resolvidas. Aí o Rui responde, né? Rui vai explicar. Rui explicou que quando ocorreram mudanças de um regime de ditadura para um regime democrático, a sociedade que houvesse mudanças capazes de expressar os novos desejos e interesses da população, que foram reprimidos, contidos durante décadas do governo militar, no caso, os 21 anos. Dessa maneira, desde 1988, com o maior acesso do povo à participação política, cada vez mais encontramos antigos e novos grupos se organizando e se manifestando a favor de seus interesses. Aí tem uma pergunta aqui. Atualmente, você tem conhecido de algum grupo social que venha se manifestar exigindo por direitos? Com o auxílio do professor, encontre uma notícia que trate desse assunto.
depois complete a ficha abaixo com as informações solicitadas. Gente, essa questão aí nós não vamos responder agora, tá certo? Aí vocês vão deixar assim que depois nós fazemos, que essa questão é uma questão de notícia. Infelizmente, nós não temos condições de fazer isso agora. Ok? Entenderam? Tu pode deixar para casa? Vocês podem fazer isso em casa. Vocês vão pegar uma notícia, por exemplo, um grupo de trabalhadores sem terra, ou um grupo de defesa de mulheres, tá certo? Ou um grupo de indígenas, a questão da terra. Então, essa é a resposta, basicamente. Vocês vão pegar uma notícia, o título da notícia, por exemplo, trabalhadores sem terra. Oi? Pode fazer com grupos indígenas? Pode fazer dos indígenas. Vocês podem fazer dos indígenas. O título da notícia, o grupo social citado, no caso, indígenas. Por quais direitos esses indígenas estão se manifestando? Ou de que maneira esses direitos podem ser conquistados? Essa é a questão da página 41. Vamos agora para a página 42? Sim. Tô tomando remédio. Página 42. Compreendendo documentos. Rui buscou uma cópia da Constituição Brasileira para mostrar ao Urbano algumas de suas leis relacionadas a direitos e deveres. Leia um trecho a seguir. Temos lá, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. E capítulo 1, dos direitos e deveres individuais, você ou coletivo. Temos lá, o artigo 5º é o mais importante, vamos dizer assim, não é o que é o mais importante, é o mais conhecido da nossa Constituição, que diz que todos, independentemente, todos são iguais perante a lei. Todos os brasileiros, natos ou naturalizados, são iguais perante a lei. Isso sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, todos nós, tanto brasileiros natos ou naturalizados ou estrangeiros, nós temos aqui o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, a propriedades nos termos seguintes. Vocês compreenderam? Vocês compreenderam, sim ou não? Yes. Vocês entenderam? Entenderam? Sim. Sim. Então, todos os brasileiros, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, ou estrangeiros, nós temos direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, tá certo? Nos termos seguintes. Alguém falou? Alguém falou? E o seu áudio abaixou do... Não, Foi. eu quero ver que Foi, vocês estão... abaixou um pouquinho. Ah, não deu para escutar. Não deu para escutar? Pronto, eu vou repetir. Estão escutando agora? Sim. Sim. Pronto, então parem de digitar. Eu já pedi para vocês pararem de digitar. Qualquer coisa, falem, tá certo? Não digitem, falem. Porque eu estou na outra tela e não consigo ler. Então, eu não consigo acompanhar. E vocês muitas vezes estão digitando coisas desnecessárias. Muitas vezes. Não estou dizendo que isso não é, que isso é desnecessário. Então, falem comigo. Ó, por exemplo, o áudio estava baixo, era para vocês terem falado. Ó, tio, o áudio está baixo. Não estou conseguindo escutar, não. O áudio está baixo, era para vocês terem falado. Tem lá, novamente. Todos os brasileiros, nato ou naturalizado,
e os estrangeiros temos o direito à vida, isso é escrito na Constituição, no artigo 5º, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Aí temos lá, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Existe alguma diferença entre homem e mulher perante a lei? Não existe. Tanto homens quanto mulheres temos os direitos iguais. Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém é obrigado, você não é obrigado a fazer nada, tá certo? Você não é obrigado a fazer nada, ou deixar de fazer ou deixar de fazer, você não é obrigado a fazer, tá certo? Claro que tudo em virtude da lei. E o próximo, ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Ninguém será. Isso aqui está na Constituição. O 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí você assim, mas Jorge, eu não entendi esse 4º. Você pode opinar o que você quiser, porém você é obrigado a se identificar, tá certo? Então, você pode opinar, você tem esse direito garantido por lei, de você expressar a sua opinião, porém, você é obrigado a dizer quem você é. Já viram alguma reportagem? A primeira coisa que o repórter fala com o entrevistado é perguntar o nome. E depois ele pergunta faz a pergunta, o questionamento. Então, o repórter, preste atenção como é que é. Teu nome, aí a pessoa se identifica colocando o nome, dizendo o nome, porque você pode opinar. Você deve, é direito seu garantido por lei. Porém, você não pode ficar no anonimato. Certo? Você não pode ficar no anonimato. E, por último, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, qualquer um pode qualquer um pode exercer a atividade intelectual, escrever um livro, ou fazer uma pintura, tá certo? Ou procurar algo científico, fazer algo científico. Isso o governo vai garantir a você, certo? Vamos lá, primeira questão. Vocês estão vendo aí o primeiro? Vocês estão vendo o primeiro? Sim. Sim. Vem lá. O texto da Constituição Federal tem uma forma específica de ser escrito. Assinale com um X a afirmação correta sobre suas características. A resposta verdadeira é o seguinte: é escrito de forma impessoal e formal, de maneira que não há como saber quem é seu autor. Então, a forma que é escrito o texto da Constituição, ela é de uma forma impessoal, então a pessoa não identifica quem foi, e formal, de maneira que você não pode identificar, claro que ele fez de propósito, de quem é seu autor. Essa é a resposta correta, onde vocês vão marcar. Certo? Fizeram o primeiro? Já fiz. Vamos para o próximo. Continuidade. Página 43 agora. Página 43. A segunda questão. No trecho mostrado, foram apresentados 5 itens do artigo 5º da Constituição de 1988. Na atualidade,
Você já viu, ouviu a respeito de alguma situação que vai contra o que diz alguns desses itens acima? Escreva nas linhas abaixo a situação que você conhece e a qual item do artigo 5º ele se refere. Essa pergunta é o seguinte: lembra aqueles artigos da página anterior que eu li para vocês? Tipo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à questão da propriedade. Daqueles direitos, daqueles 5 direitos, vocês já ouviram, vocês já presenciaram algum daqueles direitos, daqueles itens, serem desrespeitados? Alguma situação? Vocês já viram? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá certo? Estou perguntando para vocês já viram algum direito daquele sendo desrespeitado? Daqueles direitos garantidos por lei da página anterior? Hein, gente? Sim. Qual? Não. Oi? Oi? Eita. Vocês estão ouvindo, não? Vocês não estão ouvindo, não? Tô ouvindo. Vocês conhecem algum desses, vocês já presenciaram algum desses direitos serem desrespeitados? Por exemplo, vocês já presenciaram alguém matando alguém? Assim, nós moramos num bairro muito violento. Não, graças. Vocês já viram alguém furtando alguém, roubando alguém? Não. Sim, aconteceu comigo. Pronto. O que, amor? O que falou? Sim. Eu já vi porque aconteceu comigo. Já viu o que aconteceu? Pronto. Então, você presenciou um direito daquele sendo desrespeitado. O direito à propriedade. Então, o que era seu foi roubado. Então, Já roubaram meu celular dentro da carro do meu pai. pronto. Isso aí é presencial. Robson. Já roubaram a água do meu pai. Quem é Robson? Quem está com o perfil Robson? Quem está com o perfil Robson? É Rian. Rian, pare de digitar, meu querido, por favor. Tá certo? Preste atenção. Pronto, valeu. Então, por exemplo, quando roubaram o seu celular do carro do seu pai, desrespeitaram o direito à propriedade. O que é direito à propriedade? É o direito de você ter algo. O direito à propriedade é o direito de você ter algo. Então, quando alguém rouba, furta algo seu, essa pessoa está desrespeitando o direito à propriedade, tá certo? Vou continuar. Esse segundo aqui é uma resposta pessoal. Depende muito. Ou você pode colocar não, nunca presenciei isso, tá certo? Vamos lá. Continuidade. Em defesa das crianças e adolescentes. Para descobrir quais foram os grupos sociais que buscaram seus direitos depois de 1988, o Urbano realizou uma pesquisa na internet. Aí nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o estatuto, vamos lá, são suas leis, as leis que defendem as crianças e os adolescentes. Em sua pesquisa, o Urbano encontrou uma página que trazia algumas informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, documento que reúne as leis específicas que garantem os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes no Brasil. Aí eu pergunto a vocês, agora, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele contém leis referentes a mim, para me proteger? O que vocês acham? Professor, De novo,
O estatuto, Ligaram o pra mim, ECA, o seu áudio ficou baixo. novamente, o estatuto da criança e do adolescente, o ECA, tem leis que me protegem? Não, Por que não tem? porque o senhor é um adulto, não é uma criança nem um adolescente. Isso mesmo, eu não sou nenhuma criança e nenhum adolescente. O ECA, lá, ECA, que é o estatuto, nesse estatuto, existem leis que protegem apenas crianças e adolescentes. Lá tem deveres das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, lá tem dizendo que toda criança tem o direito a estudar. É o que vocês estão fazendo agora. Eu sei que vocês queriam estar dormindo, né? Eita, tô vendo só o rostinho de vocês aí. Alguns rostinhos. Samara mesmo. Eu mesmo tô Deus do dormindo céu. na cadeira. Cara, Samara mesmo. Eu acordei de 6 horas, eu acho. De sono. Quem estava acostumado na pandemia, né? Quem estuda tarde já é ruim. E quem está acostumado na pandemia a dormir tarde, acordar cedo. Eita, dormir tarde e acordar tarde, agora está sendo obrigado a acordar cedo, chega que tá com a cara de sono, meu Deus do céu. Yasmin, ó, tá quase caindo por cima do livro, Yasmin. Tá quase. Então, vamos lá acordar. O Carlos mesmo tá com o olho fechado, o Carlos ali, ó. Então, isso é o que eu posso ver. Agora, bastante que tá com a câmera desligada, porque certamente nem escovou os dentes para ir para essa aula. Olha. Eu escovei. Ó para aí. Kailane chega que tá na cama, deitada. também. Acorda, Kailane, por favor. Chega que tá. Minha mãe Aqui tem acorda gente quando que tá nem tomou acontecendo a banho. aula. Tem gente aqui que nem tomou banho, nem penteou o cabelo para aula. Tá rindo. Que preguiça crônica de vocês. Eu acordei de 7h30. Eu acordei 7h30. 5 horas da manhã. Acordei quase agora. Hoje eu admito que eu acordei tarde. Eu também acordei Sei. cada hora. Vamos continuar. Lá, a segunda questão. Você já ouviu falar do ECA? Você já ouviu falar do Estatuto da Criança e do Adolescente? O que você sabe sobre ele? É uma resposta pessoal. Você já ouviu falar? Eu botei. Sim, Ele garante os direitos das crianças e do adolescente. Isso. Muito bem. Continuando. Urbano descobriu que a criação do ECA se deu em 1990 e foi fruto de lutas e mobilizações de muitas pessoas em todo o Brasil em favor dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Página 44 agora. Essa cena aqui vocês já ouviram muitas vezes. Muitas vezes. Na praia, principalmente, já vi. Na praia, principalmente. Ó, o ECA busca assegurar aos menores de 18 anos o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, como falei para vocês anteriormente, à cultura, ir para um museu, ir para um cinema, ir para um teatro, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho, direitos fundamentais que garantem o exercício da cidadania plena de uma criança. Aí, muitas crianças, elas trabalham em todo o Brasil. Que sabia que é proibido uma criança, ela não pode trabalhar de forma integral, ele só pode trabalhar a partir dos 14 anos. Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela não pode trabalhar, de 11 anos, ela não pode trabalhar. Ela só pode trabalhar aqui no Brasil a partir dos 14 anos, 14, 16 anos, como um menor aprendiz. Antes disso, a criança, ela não pode trabalhar. Oi? Minha mãe quer que eu trabalhe, ela lava a louça. Oi? Minha mãe quer que eu trabalhe, ela quer que eu lave a louça.
Não, mas aí não é. Quando se diz trabalho, aí isso aí é uma ajuda que você está dando aos seus pais, gente. Tem que fazer mesmo. Quando se diz trabalho, é você sair para vender pipoca, cremosinho. Isso é trabalho. E isso não pode ser feito. Mas vocês, ajudando os pais de vocês, Matheus vende empada. ajudando os pais de vocês a lavar uma louça, isso não é trabalho, não. Eu vi um menino, parece que era Gustavo de George, do 6º ano, que ele tava passando aqui com era a prima dele, vendendo empada. Não pode. Assim, Matheus vende empada. eu sei que, infelizmente, no Brasil, devido à questão financeira, muitas crianças são obrigadas ou necessitam de trabalhar para ajudar a aumentar a renda. Eu entendo esse tipo de coisa, devido ao Brasil ser um país muito, muito simples, muito pobre. Então, muitas crianças, infelizmente, têm essa obrigação que não deveria ter. O dever da criança, a obrigação da criança é estudar, a ter lazer, a ter uma moradia digna. A ter uma moradia... Professor, Diga. teve uma vez, né, que minha mãe foi no cabeleireiro, aí eu fui com ela. Aí passou um menino vendendo feijão. Sei. Então, ó, não pode. E se tiver 14 anos abaixo, é que não pode ainda. Ela pode, sim, a partir de 16 anos. Como menor aprendiz, que é diferente. Ele está aprendendo uma profissão. Não é vendendo feijão. Tá certo? Mas eu compreendo a necessidade. Continuando. Você faz a história. O ECA no meu dia a dia. A Constituição Federal de 1988 garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças. Entretanto, apenas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, publicado 2 anos depois, os direitos que toda criança e adolescente tem no país foram organizados e pormenorizados. O Estatuto estabeleceu que, desde o início da vida até a idade de 18 anos, a criança e adolescente brasileiro, os adolescentes brasileiros, devem ser cuidados e protegidos pela família. Então, a família deve cuidar e proteger a criança, a sociedade e o governo, tá certo? Temos aqui a foto do ECA. A primeira questão. Escreva alguns direitos que você entende que estão presentes na sua vida e fazem parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à vida, o direito à liberdade. Isso vocês podem fazer, tá certo? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito a uma educação. Isso são as respostas do primeiro. Novamente, direito à vida, direito à liberdade, o direito à educação, direito ao lazer. Vocês têm o direito de lazer. Quando bate o fim de semana? Vocês pegam uma bicicleta e passam sábado e domingo todinho andando de bicicleta, tendo lazer. Ou vocês vão para o shopping, o pai de vocês levam vocês para o shopping. Que faz tempo que eu não ando de bicicleta, depois que eu levei, misericórdia. Desde que eu comecei esse ano, não sei qual que eu tenho. Ó, vocês agora, nesse exato momento, estão exercendo um direito. Qual é esse direito? Direito à educação. Direito à educação. Perfeito, perfeito. Vocês, nesse exato momento, estão exercendo o direito à educação. Certo? E direito à Olá. moradia. Direito à moradia. Direito à Direito à moradia. vida, direito à liberdade, à educação e à saúde. Isso. Vamos lá. A segunda questão. Com a ajuda do professor, consulte o estatuto por meio da internet ou de um livro e lê alguns direitos registrados no documento. Depois, compare com o que você notou sobre sua vida na atividade anterior. Há mais alguma coisa que você notou? Não anotou? Aproveite o momento e volte na página, no caso, atividade 1, para fazê-lo.
vocês, gente, essa parte aí precisa de uma consulta. Nesse momento a gente não vai fazer isso, tá certo? Mas vocês podem consultar em casa. Fica como resposta pessoal. Vocês procurarem, vocês colocam na internet lá, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos. E o terceiro, no seu cotidiano, você se depara com situações que vão contra o que o Estatuto da Criança e do Adolescente define, troque ideias com os colegas e o professor, depois escreva essas situações na linhas abaixo. Vocês podem colocar o exemplo do fato das crianças estarem trabalhando. Todos vocês já viram alguma criança trabalhando. Tá certo? Isso está errado. Ela deveria estar na escola, não. Outra coisa também, como falaram aí agora, não sei quem foi que falou, o direito à moradia. Muitas crianças estão morando nas ruas. Isso aí são 2 direitos que as crianças e os adolescentes têm e estão sendo desrespeitados. Tá certo? O direito à educação, pois em vez de estar numa escola, em vez de eles estar numa escola, estão trabalhando, não podem. E também a questão de uma moradia digna. Em vez de estar sendo protegido em uma casa, está na rua. Está errado. Toda vez que vocês virem uma criança, toda vez que vocês observarem uma criança na rua, está sendo desrespeitado ali o direito à moradia dessa criança. Tá certo? Fizeram? Sim, fiz. Sim. Fizeram? Terceiro? Vamos para a página. Oi? Tá tão rápido hoje. É porque o assunto é fácil. Página 45. 44 é só até 46, porque o outro vai ter que ler aquilo ali tudinho, vai demorar que só. É ok? Deixa eu ver. Vai faltar, vai faltar qual? 44, 45. 46. 46. E acabou, foi? Não. Acabou? Não, ainda tem ainda. 47. Professor, 52. gente, 42. se a nossa posição de história, a gente terminou esse livro hoje. Aí até 52. 59, 50, 51, 52. Ah, sim, vai ter. Faltando. Eu acho que não dá para acabar hoje, né? Mas a gente vai deixar o máximo. Tentar o máximo. Vamos lá, página 45. Página 45. Página 45, tá certo? Tem lá. As leis trabalhistas no Brasil. Na sequência de sua pesquisa, Urbano se deparou com a afirmação: o trabalho é uma das... Oi? 45, Caio. 45. As Essa é leis 46. 46. 46. Página 46, Caio. As leis trabalhistas no Brasil. E a 45? Tá E a certo? 45? Pulou? Deixa eu ver. Ah, tá. Falta fazer ainda. O senhor pulou. Foi mal. Página 45. Faltou ainda. Eu quero terminar logo, ó, na pressa. Vamos lá. Outras leituras. O ECA nas tirinhas. As tirinhas são uma forma de apresentar de maneira curta situações históricas que abordam diferentes assuntos, como o humor e a conscientização. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança e o adolescente têm direito de participar da família e de sua comunidade, como a escola, o clube, o bairro e outros locais e espaços, sem sofrer nenhum tipo de discriminação
Observe uma tirinha que a Urbana encontrou em sua pesquisa. Nós temos aqui uma menina, os coleguinhas dela estão rindo dela, ela conversa com a diretora e a diretora vai ensinar o seguinte: respeite as diferenças. Eles podiam estar falando de alguma coisa dessa coleguinha. Temos lá a primeira questão: a que situação de constrangimento e violência esse quadrinho se refere? Ao racismo. Oi? Ao racismo. O racismo através de quê? Oi? Bullying. Isso mesmo. Aí vocês colocam aí, ó. A situação refere-se ao bullying praticado em ambiente escolar, em que a criança é alvo de xingamentos e constrangimentos pessoais. O bullying, quando alguém fica rindo de você, quando alguém Como fica... se escreve bullying? Oi? Como que se Oi? escreve? Bullying. Isso mesmo. Tá aqui, ó, tá vendo não? Oi? Vocês estão conseguindo enxergar não, o nome não? Bullying? Vou aumentar aqui, ó. Ah, tô vendo. A situação refere-se ao bullying. É muito errado, é muito feio. Você não pode ficar caçoando, tirando onda, menosprezando seu colega. Não. Tem que haver o respeito entre as pessoas. E tem que respeitar as diferenças. Não importa. Tem que respeitar as diferenças. A situação refere-se ao bullying. O que Fala mais significa bullying em português? Oi? O que significa bullying em português? Bullying está relacionado a essa questão. O bullying é uma violência. Tá certo? O bullying é uma violência verbal, psicológica, física, em que uma pessoa exerce sobre a outra. Por exemplo, se eu coloco um apelido em você que você não gosta, tá certo? Se eu coloco um apelido em você que você não gosta, aí você fica todo chateado. Aí toda a sala fica rindo de você por causa disso. Isso é um bullying, tá certo? Bullying é algo violento em que uma pessoa exerce sobre a outra. Você já ouviu alguém sendo xingado? Ou você já viu alguém colocar um apelido nele e ele não gostou? Não. Bullying em português é assédio moral. É um assédio não só moral, é moral, físico. Por exemplo, alguém passa por você toda vez e fica batendo em você. Alguém passa em você toda vez e fica batendo em você. Isso é bullying. Isso é bullying. Tem muitas crianças que não querem ir para a escola porque tem um coleguinha que fica batendo nela todo dia. Pronto, sabe um exemplo de bullying? Já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? Já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? Já? Não assisti, não. Meu pai Nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Eu Passa nunca todo sábado aqui na TV. Aí eu Pessoal, e todo dia de noite. Todo dia. Pronto, não tem Caruso? Não tem Caruso? Não tem um personagem de Caruso com Chris? Já vi. Pronto, Caruso pratica bullying com Chris, xingando ele, colocando apelido nele, batendo nele. Isso é bullying, certo? Vamos lá para o segundo. Segundo, o que uma criança ou adolescente deve fazer ao ser vítima de violência, exploração ou maus tratos? Ele deve, denunciar, a criança ou adolescente deve denunciar os fatos aos adultos responsáveis. Por exemplo, na escola, você deve denunciar o professor. Quando acontecer isso na escola, você deve denunciar a um professor, a coordenação, a tia Paula, ou a direção, a tia Vânia, a tia Patrícia, tia Jó.
Então, você deve denunciar, nunca ficar calado. Você deve denunciar, ok? A resposta do segundo é: a criança, o adolescente, deve denunciar os fatos aos adultos responsáveis. A terceira questão: como a menina da tirinha foi buscar ajuda para o problema que enfrentava? Você costuma fazer como ela quando precisa de ajuda? A menina foi fazer o quê? Ela foi pedir ajuda à diretora da escola. Deu para perceber na segunda tirinha? Ó, vamos lá. Na segunda tirinha. Ela foi pedir ajuda à diretora da escola. Tá certo? Ela foi buscar ajuda, o auxílio à diretora da escola. E a segunda parte é uma parte pessoal. Tá certo? Que essa parte... Você costuma fazer da mesma forma? Quando precisa de ajuda, você fala com os adultos responsáveis? Sim. Sim. A quarta questão. Você já sofreu, isso é pessoal, você já sofreu ou já viu alguém na escola sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de bullying? Não. Como Ninguém. foi isso? Troca ideia. Não. Não? Aí vocês colocam... Não. Lembrando, bullying está relacionado a uma violência. Podendo ser violência Professor. física, velho. Professor, Oi. é raro ver uma criança trancar a outra criança no armário? É errado. E o lugar de armário é lugar de alguém ficar? Não Sabe, pode. só pra provocar, isso aí não é bullying. É bullying, é uma violência. Vamos lá, para a gente terminar. Isso teve em vários filmes, várias séries, né, professor? Isso encontra muitas séries. Igual no Isso é um Homem-Aranha, bullying. no espetáculo Homem-Aranha Mas teve. você já sofreu bullying? Eu já sofri bullying, já. Apelidos, na maioria das vezes eram apelidos que você não gostava de ser chamado. Então, vamos lá. As leis, página 46 agora. Agora estamos na 46. As leis trabalhistas no Brasil. Na sequência de sua pesquisa, Urbano se deparou com a afirmação: o trabalho é uma das dimensões mais importantes da vida de uma pessoa. Urbano leu que as primeiras leis trabalhistas são de 1934, durante o governo de Getúlio Vargas, e com o tempo foram sendo ampliadas conforme novos grupos de profissionais foram se organizando. As primeiras leis trabalhistas definiam os salários mínimos, regulamentavam a jornada, o tempo de trabalho, que é de 8 horas diárias, com descanso semanal remunerado. O que quer dizer isso? O descanso no fim de semana, que na grande maioria são os domingos, o direito a férias, entre outros. Temos aqui a carteira de trabalho à direita. A evolução dos empregos exige que, de tempos em tempos, novas leis sejam criadas para regulamentar formas de trabalho e categorias profissionais. Diante disso, muitos profissionais, após 1988, tiveram liberdade para lutar por seus direitos. Aí Urbano fala o seguinte: o item 16 do artigo 5º da Constituição diz que todos podem reunir-se pacificamente em locais públicos, independentemente de autorização, desde que não entre em conflito com outros grupos. Então, todos os grupos têm, tá certo, o direito de se reunir, porque a Constituição nos diz isso, em locais públicos. A primeira questão: os professores formam um grupo que geralmente se manifesta por melhores salários e ambientes de trabalho. Você apoia essas manifestações? Por quê? Converse com os colegas e o professor que redige uma resposta. Vamos lá, a pergunta é o seguinte: os professores, eles se reúnem em grupo, de forma, vamos dizer assim, de sindicato. Por exemplo, hoje mesmo, não sei se vocês ouviram falar em jornal. É a greve, né, do ônibus.
Isso, que está sendo decretada a greve dos ônibus, dos motoristas e cobradores de ônibus. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com a reunião dos professores? Sim ou não? Porque eles fazem isso para conseguir seus direitos. Lembrando que essa reunião desses professores é uma forma de manifestação em busca de melhores salários e ambientes de trabalho, tá certo? Isso aqui, tanto o primeiro quanto o segundo, são respostas pessoais. Ó, o segundo, na cidade onde você mora, há manifestações de outros grupos profissionais? Sim, a de hoje. A de hoje, a da questão da paralisação dos motoristas de ônibus. Quem são e quais são suas exigências? Se necessário, faça uma pesquisa. Na grande maioria é essa, a questão de salário, a questão do emprego, são o salário. Melhores salários são a maior parte das manifestações. Melhores salários, maiores salários, são a maior parte das manifestações. Tá certo? Ó, esse primeiro, esse segundo são respostas pessoais. Tá certo? Na página 46. Ok? Ok? Ok. Então respondo. Vamos para a página 47. Terminando a página, deixa eu ver aqui, página 47, 48, aí a gente vai lanchar. Ó, 47, não tem atividade. Aí. A 47 eu sei leitura. A 48. Professor, Oi. pro senhor, quem foi o melhor presidente do Brasil? Para mim, o melhor presidente do Brasil. Bolsonaro não foi. Claro. É porque o governo dele não acabou. Vamos lá, 47, 48 são até 52. Vamos lá. Que o senhor pulou o quinto presidente. Vamos lá, 47, página 47. Eu vou ler 47 e 48, e o restante fica para casa. Aí a gente só vai corrigir, tá certo? Vamos lá. As lutas das minorias por direitos. Quando consultou a Constituição de 1988 com seu pai, Urbano notou que muitas minorias, como os povos indígenas, os quilombolas, pessoas sem teto, sem terra, os trabalhadores rurais, passaram a ter direitos reconhecidos. Ainda em sua pesquisa na internet, Urbano constatou que atualmente, apesar da existência de leis dispostas na Constituição, os povos indígenas, os indígenas brasileiros, os quilombolas, pessoas que vivem em quilombo, sofrem com a demora na demarcação de terras, a invasão de suas terras e o desrespeito à sua cultura no Brasil. Os trabalhadores rurais também conquistaram direitos com a Constituição de 1988. Contudo, a alta concentração de terras nas mãos de poucas famílias, as condições de trabalho precárias e a expulsão do pequeno agricultor de suas terras levaram ao surgimento de movimentos que reivindicam a realização de uma reforma agrária no Brasil, para que haja melhor distribuição de terra por meio de assentamentos rurais. Nós temos aqui duas fotos, uma do MST e a outra, que é um movimento que reivindica vamos dizer assim, uma distribuição de terras no Brasil, a questão da reforma agrária, e a outra, mobilização de pessoas em favor de moradias dignas, populares em São Paulo, tá certo? Temos aqui, ó, outro importante movimento que se constituiu no Brasil é o que trata do direito à moradia. Apesar desse direito constar na Constituição Federal, milhões de pessoas, milhões de famílias não têm onde morar. O movimento pelo direito à moradia busca terrenos e edifícios abandonados
nos centros urbanos para assentar famílias que vivem nas ruas ou em locais muito precários. Temos aqui temos aqui na foto moradia improvisada de famílias sem teto, famílias onde não tem onde morar. Aí vamos para a página 48, nós temos algumas perguntas para fazer, para responder e terminarmos para vocês lancharem. Tem lá. A terceira questão. Escreva quais são as reivindicações de cada um dos movimentos sociais estudados na página anterior. Aí vocês vão colocar aí, ó, certo? A demarcação. Tem depois de 2 pontos, vocês vão colocar demarcação de terras indígenas, reforma agrária e luta por moradias nos centros urbanos. Só isso. Vocês vão colocar demarcação de terras indígenas. Vocês estão vendo aí na segunda linha? No terceiro? Vocês estão vendo? Sim. Demarcação de terras indígenas, reforma agrária e luta por moradias nos centros urbanos. Essa é a resposta. Certo? De novo, demarcação de terras indígenas. Mas essa é para fazer no caderno, né? Oi? Essa é para fazer no caderno, né? Não, mas pode fazer aí mesmo, tá? Tem espaço. Tem espaço, amor. Tem espaço. Demarcação de terras indígenas, reforma agrária e luta por moradias nos centros urbanos. Terminei. Aí no quarto, por que os movimentos e as lutas sociais são importantes? Aí vocês colocam aí, ó. Permitem. Tio, isso é só pra falar, só, tio, só pra falar. Não, mas coloquem também. Coloquem. Para vocês terem uma noção. Vocês só vão colocar isso aqui, ó. Tá no finalzinho. Permitem a conquistas sociais. Só isso. Permitem as conquistas sociais. Só isso. Permitem as conquistas sociais. Só isso. Certo? Certo. Pronto, ó. Ficando aqui. Peraí. Não, eu vou ficar. Vocês vão lanchar agora. O restante, defesa do meio ambiente. Posso? Eu só vou mostrar o que vocês vão. Vocês não vão levar a história para casa, vocês vão fazer geografia para casa, tá certo? Então, nós vamos ficar aqui, nessa quarta questão. O restante a gente termina semana que vem. Ok? Ok. Ok? Ok. Então, história não Ok. vai ficar. Ok. Só vai precisar disso aqui. 48 a 52, que são os exercícios. Fazer o quinto, então. Oi? Vamos fazer o Oi? quinto, então. Vamos fazer o quinto, então, né? Aí só fica o exercício da outra página. Professor. Uma tarefinha para casa só. Vamos fazer o quinto? Vamos fazer o quinto. Botem lá, Tio, eu fiz o quinto. terceiro, não. Eu quase terminei o terceiro. Tá gravado, Jalisson. Depois você pega. Porque assim não vai dar tempo de lanchar. Tá certo? Tá gravado. Aí depois tu procura lá no link, tá certo? Ó, a quinta questão tá aí, ó. O que o trecho ambiente ecologicamente equilibrado quer dizer? Lembre-se que suas aulas de ciências para responder. Isso quer dizer que o ambiente com suas comunidades animais e vegetais em harmonia. Então, tudo tem que estar em harmonia. Isso significa, por exemplo, que o desmatamento, que é um absurdo, e a poluição do solo e das águas quebram esse equilíbrio. Toda vez que você vai ver, toda vez que você observar um rio poluído, cheio de garrafas PET, cheio de lixo, esse lixo, essa poluição, acaba quebrando o equilíbrio da natureza. Aí vai gerar a morte de muitos peixes, a morte de muitos animais que precisam desse rio para sobreviver, tá certo? Então, isso é errado.
Fizeram? Ó, da resposta desse quinto, Já pode fiz. lanchar. Tá certo? Ok? Ok. Pronto. Depois do quinto, vocês podem lanchar. Eu já fiz. Vou comer agora. Já fez? Ó, vou botar ele aqui maior para vocês. Ó, deixa eu ver aqui. Tá melhor assim? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Não, ficou muito, muito, muito. Pronto. Não, aí ficou pouco. Tá bom? Terminei. Pronto, então vocês vão lanchar. Podem lanchar, tá certo? 10 minutinhos de lanche. Vou dormir. Ok. Tá dormindo? 10 minutinhos de lanche. Aproveite bem esse tempo. 10 minutinhos de lanche. Certo? Então fica para semana que vem, a página 40 e... Só um exercício. A gente vai ler isso aqui. Páginas 49, 50 e 51. 49, 50. 51, só os exercícios. Pronto. 49, 50 e 51. Só os exercícios da semana que vem. Certo, gente? Vamos lanchar? Vamos. Vamos lanchar. E na volta, geografia. Eu também vou lanchar agora. Aproveita também para lanchar. Só começa de quando a aula? Oi? Quando é que volta a estudar? Eu tô escutando, não tô entendendo. Quando que vai voltar? Quando que vai acabar o lanche? Quando que vai acabar o lanche? Ah, 10 minutos. 10h50, 9h50. 9h50, volta. É hora do lanche. Eu vou lanchar também. Tem alguém aí?
Que silêncio, meu Deus. Ele esqueceu de parar de gravar. É, né? Eu sei. Ou tá fazendo você colocou pra que a gente tá falando na hora do intervalo. Vai dar certinho se ele não cortar você falando. Eu acho que não corta, não. Assisti 2 horas de aula todinha pra chegar aqui e cortar. Ah, não sei. Aí que está o problema. E não desligou nem o áudio nem a câmera. Eu vou dormir. Se eu não falar porque eu morri, beleza. Janiele nem veio, nem ontem, nem hoje. Toda hora, quando é lanche, começa aquelas músicas, monte de música. Ainda bem que não desligando o áudio de ninguém, né? Dois minutos para acabar o intervalo. Essa música aí, peraí, né? Atualiza uma música sem ser um tema aí muito forte, de agressão aí. Tudo, 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 tudo. Meu Deus, se eu não ficar com a câmera desligada, menos que. Liguei também agora.
Tô com muito sono. É, Olhando e tô falando, parece que tu se acordou agora. Não tava. estamos 1 minuto a mais no intervalo. O professor sumiu. Eu acho que ele tá fazendo alguma coisa muito melhor. Comer. Comer. Acho que eu vou parar. Oi? Não foi nada, deu um eco. Igual. Ó, Oi. vamos todo mundo agora com a barriga forrada, até eu. Comi aquele velho cachorro quente lá em Lano. Ai, nem fala. É o quê? Nem fala aquele cachorro quente gostoso. Nossa. Comi aquele velho cachorro quente lá de Lano. Ah, Chiquita, dá aquela força para terminar a aula. Ó, Caio tá tomando um refrigerante ainda, ó. Mas Caio é muito amostrado, ó. Tá fazendo questão de mostrar para todo mundo que tá tomando uma Fanta. Muito amostrado. Sei não. Tá certo. Tem 26 alunos, alguns saíram, né? Vou voltar. Enquanto já são 10h53, no nosso horário de volta. Só é 10 minutos para lanchar. Não, professor. Que é isso? Que preguiça é essa? Tem que estar falando com essa vozinha de preguiça. Quem é? Sou eu. E tá muito aleatório, tá cheio de coisas Deus, aleatórias. preguiça. Acorda, mulher. Tio, quem fala que tá morto de preguiça, mas não morreu. Tá certo. Eu não tô morrendo já. Tá certo, eu sei. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o livro de geografia para vocês. Paramos em que página? 45. Ah, tá. Acho que 45. 45, vamos ver. Geografia tem bastante ali pra fazer. Já tá gravando, é? 67 de geografia. Em geografia a gente fala 45. 43 a gente viu. 44. Ô, professor, na hora do Oi. lanche, vocês cortam ou vocês mandam com o lanche e tudo? O vídeo. Não entendi, Caio. Na hora do lanche, a gente tava lanchando, a gente tava gravando. Vocês cortam ou mandam com vídeo? Com o lanche também? Eita. Eu acho que eu esqueci de parar de gravar. Esqueci mesmo. Esqueci de interromper a gravação. Pode comer.